Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, queridos e queridas ouvintes da Rádio Colmeia. Estamos hoje com mais um Disruptcast. Hoje sou eu, Silvia, apresentando o programa, porque os nossos apresentadores de sempre, o Alexandre Barbosa e o Alfredo Copete, estão em atividades públicas do mestrado. Então hoje sou eu que vou receber, com a ajuda da Emanuele e do Felipe, a nossa convidada, Ana Carolina, literalmente mestra em economia, que vai falar conosco sobre a importância da educação financeira. Boa noite, Ana. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente bater esse papo. E Ana, quando a gente fala em educação financeira, vem muita coisa na cabeça. Pode vir uma planilha de gastos mensais, o velho livro caixa que você ainda encontra em papelaria, e até mesmo o coach que ensina na internet a poupar o primeiro milhão ganhando um salário mínimo por mês. O que você conta para nós? O que é, afinal de contas, educação financeira? Muito bem, realmente a educação financeira envolve várias etapas, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que é um processo. Tem um processo com várias etapas e cada pessoa pode se encontrar em um momento da vida a respeito disso. É claro que a educação financeira vai passar pelo planejamento, pelo orçamento doméstico, e nada mais é do que você anotar o que você ganha, o que você gasta, né? Você ter aquele espelho da sua vida financeira. Ele vai passar por objetivos, por projetos que você tem, sonhos de vida, e também pela etapa dos investimentos. Nesse meio de caminho, eu posso ter pessoas que estão em endividamento, outras situações delicadas em relação às finanças, tá? Comportamentos financeiros que não são positivos, e aí a gente vai resolvendo isso no meio desse processo, através de conhecimento técnico sobre economia, sobre finanças, sobre comportamento financeiro e sobre investimentos. Aí o que a gente tem hoje, infelizmente, é as pessoas querendo pular etapas. Então eu não tenho nenhum orçamento organizado, eu quero investir em renda variável, investimento de alto risco. Isso é um grande perigo. Então é a gente primeiro passar por esse processo de educação, como qualquer outro, e se encontrar numa etapa para seguir em frente. É basicamente isso. Perfeito, Ana. E recentemente a gente se viu no meio de uma pandemia, pessoas perdendo emprego, gastos que a gente não previa, e isso gerou um imenso endividamento. Até veio a lei do superendividamento para tentar consertar isso. E nós não aprendemos isso na escola. Nós vemos em filme, tendo aula de educação doméstica, tendo aula de economia, e aqui no Brasil a gente não tem essa conscientização. Então, suponhamos que estou aqui no carro ouvindo a nossa conversa e eu quero aprender mais, eu quero aprender a me planejar financeiramente. O que eu procuro? É um contador? É um economista? Tem algum tipo de profissional que forneça esse serviço de consultoria? Com certeza. Hoje nós temos os educadores e os planejadores financeiros e também tem os assessores de investimento. Aí é claro, vai depender da etapa em que você se encontra. A gente também tem profissionais da área da psicologia que atendem comportamentos financeiros. Muitos educadores e planejadores financeiros se especializam em comportamentos econômicos para poder atender isso, né, essas demandas. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. E a gente tem os assessores de investimento, que é para quem já está naquela etapa que quer diversificar os investimentos, quer aprender um pouco mais, ou simplesmente quer alguém que faça a gestão dos investimentos para você. Por exemplo, o consultor da XP. Exatamente. E esse profissional, ele pode ser um economista, pode ser um contador, pode ser um advogado, uma pessoa que tenha uma formação básica, que conheça direito do consumidor, economia, finanças, comportamento financeiro e que faça alguma especialização para atuar como educador ou planejador financeiro. A gente tem cursos, certificações, uma série de formações. Eu vou acatar, né, essa ideia de que pode ser fora da área da economia, porque a minha dissertação envolve economia comportamental. Então a gente tá lendo muita coisa que realmente, às vezes eu vejo umas fórmulas matemáticas, eu fico... Não é minha área, é o curso de Direito, por que eu tô vendo isso? Mas é muito interessante. E pensando, assim, na classe mais comum, quem recebe 2.000, 2.500 por mês,
Que cuidados que essa pessoa tem que ter no planejamento mensal para não cair numa armadilha, não fazer mais parcelas, por exemplo, no cartão do que consegue pagar. Como evitar cair na cilada de fazer tanta dívida que não consegue arcar. E aí vem os juros enormes e uma bola de neve. Você sabe que essa é uma situação muito complexa e que a economia comportamental contribui muito nesses estudos. Vem para nos ajudar a construir projetos que vão atender esse tipo de situação. Porque a educação financeira, ela não vai salvar o mundo, ela vai ajudar muitas pessoas, é óbvio. Só que a gente tem problemas sociais e econômicos que atingem o Brasil. E a gente, como tem uma renda média baixa no Brasil, então em média o brasileiro não ganha tão bem comparado com o seu custo de vida, muitas vezes o primeiro passo é simplesmente ele conseguir fazer uma poupança. É a maior dificuldade do brasileiro. Mesmo que seja caderneta de poupança mesmo, ou guardar um dinheiro em casa, que não é muito adequado, mas né, ter aquela bolsinha com dinheiro para reserva. A partir daí, a gente tem que olhar a realidade dessa pessoa. Tá certo? A gente não vai poder cobrar dessa pessoa, por exemplo, de uma pessoa que tem uma renda de 1, 2 salários e cuide de uma família que vai guardar 30%, 40% da sua renda, porque essa realidade não vai ser possível, tá certo? E aí a gente tem, em contrapartida, a questão do marketing, dos produtos financeiros que infelizmente são oferecidos para essas pessoas. Hoje a gente tem pessoas que consomem produtos financeiros como empréstimos consignados e outros, às vezes, para complementar a renda, às vezes não é para um consumo de algo supérfluo, sim para complementar a renda. É algo que vem ali já de antes da pandemia e na pandemia se intensificou. Então, é importante que o Estado ofereça, de certa forma, programas de educação financeira que auxiliem essas pessoas e programas também aí voltados para a questão da renda, para que a gente possa ter essa, digamos, via de mão dupla, porque não existe uma mágica. Um programa de educação financeira que eu trabalhe com alguém que tem uma renda média alta é uma pessoa que vive uma situação de escassez financeira real mesmo é outro. É aquela pessoa que pensa que conta que ela tem que pagar. Eu não tenho como chegar para ela e ensinar, olha, você tem que guardar tanto, você tem que fazer isso, porque a cabeça dela, o cérebro dela está preocupado em sobreviver. Por isso que hoje existem os educadores financeiros comportamentais que vão desenvolver esses programas para atender esse tipo de pessoa. É algo que está em alta nas pesquisas, está crescendo muito e a gente demanda de muita gente para trabalhar com esses projetos. Mas não tem mágica. Eu acho que a gente acaba desembocando num assunto talvez até polêmico. Por quê? A pessoa recebe 2.000, paga R$1.000 de aluguel. Como que você vai exigir dessa pessoa que ela guarde 30%, R$600 dos recebimentos dela para poupança? E na área do direito, a gente acaba se deparando com essa situação quando, por exemplo, vai fazer uma cobrança. A pessoa comprou um celular, parcelou e não conseguiu pagar. Aí sempre tem quem fale, nossa, mas recebe pouco, por que vai comprar um celular de mais de R$1.000? Mas nós estamos falando de uma pessoa que tem direito a ter uma TV dentro de casa, a ter um celular, porque tudo hoje em dia envolve WhatsApp, envolve foto. Então, esse fato de nós termos uma disparidade da necessidade real de salário, né, que inclusive, salvo engano, teria que ser mais de 4.000 por mês para se viver. É 6.400 mais ou menos. Para se viver dignamente no Brasil, já é fazer mágica com menos do... Como que eu vou chegar para uma pessoa e falar, você não pode ter um celular? Você trabalha o dia inteiro e você não consegue ter um celular. Porque a vida é assim, não é por falta de esforço. Então, realmente, às vezes, faz questionar algumas coisas. E você mencionou programas do governo, programas de conscientização. Você tem conhecimento de algum programa aqui da região que trabalha essa questão de educação financeira? Então, hoje, nós temos programas nacionais, temos programas regionais. O próprio Banco Central e a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que ela existe desde 2008, mas ela passou por várias reformulações. Agora ele está atuando diretamente com o Ministério da Educação. Então, está trabalhando com projetos pilotos em algumas escolas. Então, isso é uma área que a gente está vendo aqui no Paraná. Foi um dos estados em que começou a educação financeira no ensino fundamental. Tá certo que tem muita coisa para melhorar do que tá lá, mas já é algo que é melhor que nada, né? Aqui na região nós temos projetos
que nascem de trabalhos, né? Na universidade que eu estudava, a gente tinha um projeto, assim que eu comecei a me interessar pelo assunto. Depois eu desenvolvi um projeto com o meu esposo, em que a gente também trabalha conteúdo de educação financeira. Aqui na região oeste do Paraná, é o que eu conheço. E aí a gente se vincula a essas estratégias nacionais. A gente tem um mapeamento nacional, regional, que sai todo ano. Agora, inclusive, vai sair. Então, você faz o cadastramento da sua atividade. E qualquer instituição pode fazer. Vamos supor que um banco, uma empresa, mesmo que faça um trabalho esporádico sobre educação financeira, pode fazer esse cadastramento. Mas, para quem está nos ouvindo e quer aprender, eu sempre falo, comece pelas fontes oficiais. Então, a gente tem Banco Central do Brasil, site, B3 Educação, que é o site da Bolsa de Valores, CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, lá dentro agora funciona dentro do portal do Gov, né, os materiais da ENEF. Então tem muita coisa assim, você tem que procurar na internet, garimpar na internet, porque você não vê propaganda disso passando na televisão, no rádio, mas a gente tem muito material, cursos gratuitos, então bastante coisa que segue um caminho até para a pessoa aprender, desde o orçamento, endividamento, investimento, bem legal. Mas procurar fontes confiáveis, muito importante. E falando em questão de poupança, tem muita gente que ainda vê, mas a poupança não rende o suficiente, tem outras formas de investimento que vão me render mais. Mas a poupança é o que a gente olha ainda como confiável. Posso separar meu dinheirinho, vai render pouco, mas tá ali, tá salvo, é uma reserva. Que formas de investimento você consideraria seguras investir hoje em dia? Então, a poupança é a grande queridinha dos brasileiros. Alguns amam demais, outros têm medo devido a episódios que a gente já vivenciou na história do Brasil, de confiscos, etc., né? Mas ainda assim, dentro da renda fixa, vamos chamar, é um investimento popular. E eu falo que é investimento sim, tem gente que fala que não é. Mas se eu coloco um dinheiro lá e eu tenho um rendimento, isso é um investimento. Ainda que baixo, tá rendendo. Exato. Ainda que baixo, ainda que em algum momento seja menos que a inflação, mas eu tô tendo rendimento. E sempre que um cliente chega pra mim, às vezes envergonhado, porque tem isso também. Eu tenho dinheiro na poupança, eu falo, parabéns. Você tem dinheiro guardado, parabéns, já é um passo. 5% da população brasileira, gente, é muito pouco. Então, se você tem um dinheiro poupado, você já tem que celebrar. É melhor eu ter um dinheiro guardado num lugar que eu conheço do que eu não conheço. Por isso, o investimento seguro e bom é aquele que eu conheço. Não adianta eu querer colocar o dinheiro em algo que eu não entendo. A probabilidade de eu perder e de dar errado vai ser maior. Então, para quem tá na poupança e quer aprender uma coisa nova, nós temos, por exemplo, os conhecidos agora também, que são populares, títulos do Tesouro Direto, que são investimentos seguros. Você, a partir de R$38, consegue fazer aplicações. E é tão seguro quanto ou mais do que a poupança, porque a gente tem todo um fundo garantidor de crédito para que, se aconteça algo, você tem seu dinheirinho ali garantido. Se o temido, né, presidente, como aconteceu no passado, quiser pegar o dinheiro, alguém cobre o rombo. Sim, mas você sabe que isso é muito difícil acontecer de novo, porque primeiro, naquele tempo não tinha internet e deu o que deu, né? E hoje em dia teria que passar no Senado, uma série de coisas. Acho que ninguém seria tão maluco a ponto de fazer uma coisa assim, porque se naquele tempo sem internet a gente teve processos de impedimento de presidente, imagina hoje com redes sociais, né? E hoje em dia é tudo rastreável, né? Sim. A gente tem o Pix, o TED, acho que tá falecido o TED. Sim, tá na UTI. Descanse em paz, TED, mas é tudo rastreável. O Pix, inclusive, é comunicado ao Banco Central imediatamente, né? Sim. Você sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque o sistema financeiro nacional brasileiro é um dos mais avançados do mundo. A gente ganha prêmios todo ano, o Banco Central ganha prêmios por causa do Pix, prêmios por causa da gestão, e toda essa modernização que está sendo feita agora até chegar ao real digital é uma coisa inovadora. Os títulos do Tesouro Direto também com objetivos, por exemplo, hoje a gente tem títulos voltados para aposentadoria, para a educação do seu filho. Então, sei lá, você engravidou, ou a sua prima, e você quer ajudar a financiar os estudos daquela criança quando ela tiver 18 anos, você pode fazer um fundo de investimento coletivo no Tesouro. Então, isso é coisa que em muitos países não existe. A gente saiu na frente, inovando, e super acessível, porque a gente fala uma faixa de 30 e poucos reais, que seria um valor de um lanche.
E a gente tá Oxe. tão integrado com o Pix que nós não paramos pra pensar em quão maravilhoso é Sim. você conseguir fazer uma transferência de forma gratuita, sem precisar colocar banco, agência, conta. Com o nome, o CPF, o e-mail, você localiza a pessoa e transfere. E até países vizinhos estão utilizando, não foi incorporado, mas hoje em dia tu consegue ir no Paraguai Sim. e lá dentro fazer compra e pagar com Pix. Sim. Tem uma taxinha, mas foram-se os dias que você tem que entrar com dinheiro no Paraguai. Hoje em dia basta entrar com o celular. E falando a questão da moeda digital, vem aí o Drex. Quais são as suas perspectivas? Para quem não sabe, o Drex, né, é a moeda digital brasileira. O que você está achando dessa inovação? Tudo de bom. Como a gente fala, parece um nome de dinossauro, né? Drex. Mas é o real digital brasileiro. Na verdade, o Pix é uma fase de implantação do Drex. Seria um teste para ver como que as pessoas iriam reagir com essas transações imediatas. Deu muito certo. A reação foi o fim do TED. Exatamente. TED, dó que acabou. Deu muito certo a relação do brasileiro. Tá certo que a gente sabe que também a alfabetização, a democratização financeira, cidadania financeira, que é o dinheiro chegar a muitos lugares, ainda não acontece em todos os lugares do Brasil. Tem lugar que tem que chegar uma agência de barquinho lá para as pessoas. Então nem todo mundo tem acesso ao smartphone, à internet, mas E tem pessoas que precisam de ajuda. Filha, Precisa. faz um Pix aqui pra mãe. Como que eu consigo fazer essa transferência? Mas aos poucos e com ajuda a gente tá conseguindo digitalizar. demais, assim, porque é fácil, como você falou, são poucas etapas, então é fácil de você ensinar alguém a utilizar. Então, o real digital tem tudo para dar muito certo, né? Agora o sistema Open Finance também está funcionando, que você compartilha suas informações com as instituições financeiras que você quer, para elas oferecerem para você os produtos. E tudo isso, a ideia do Banco Central é que esteja integrado, tudo integrado. E a gente tem esse real digital, que não é uma criptomoeda, gente, é diferente, não é uma coisa de um Bitcoin arriscado. É a versão digital do nosso dinheiro. Não precisar imprimir tanta moeda. É como se fosse o Pix, em outras palavras, mas vai ter outras funções. Algumas ainda não foram reveladas, a gente vai ter que esperar ao longo desse ano, próximo ano, para saber o que vai ser. Eu estou ansiosa. Aproveitando que você já esclareceu que não é um Bitcoin, não é uma criptomoeda, qual que é a diferença do real digital ou do Pix para uma moeda digital, uma criptomoeda? Muito boa essa pergunta. O Pix é um meio de transação, meio de pagamento, né? Como? É o dinheiro. O falecido cheque, que ainda também existe, fiquei chocada, né? Cartão de crédito, enfim. A diferença é que uma moeda, para ser impressa, ela tem que ter toda uma estrutura e uma regulamentação de um sistema financeiro nacional de um país, tá certo? E o real precisa dessa regulamentação, certo? Assim como o real digital também, vai ter a mesma regulamentação. A diferença é que a gente só não vai imprimir a moeda fisicamente, né? Nem as moedinhas, nem de papel. Porque isso também custa dinheiro. E a gente quase não usa hoje em dia. Quase não usa, é raro, né? Já um criptoativo, que esse é o termo certo, na verdade, né? São moedas criadas por pessoas que muitas vezes nós não sabemos quem é. Tem um código de gerenciamento, que são os blockchains, essas coisas. Só que eu não preciso da regulamentação de um sistema financeiro nacional, de um estado. Então, uma moeda que, entre aspas, circula livremente. Uma moeda privada. Isso, só que o que acontece? Como ela é uma moeda privada, quem criou pode fazer o que quiser com ela. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E dentro do sistema financeiro nacional, então, tem uma série de regras, de leis que vão regir a emissão de moeda, enfim, as políticas monetárias, ou seja, tudo o que acontece com o dinheiro dentro do sistema financeiro. Então, a gente chama na economia de a moeda, que a gente tem uma moeda centralizada, porque o Estado tem que, digamos, fazer essa gestão pelo sistema financeiro, e os criptoativos são descentralizados. Muitos são criados por pessoas com codinomes, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma empresa, enfim. E nós vemos muitas pessoas, principalmente na internet, divulgando que estão ganhando dinheiro com criptoativos, que estão fazendo fortuna. E realmente tem pessoas com mais conhecimento técnico, que já estão ambientados com o mercado de ações, com todo esse ambiente, que conseguem fazer um dinheiro. Mas em uma escala de 1 a 10.
quão seguro você considera, polêmico, né? Mas quão seguro você considera o criptoativo para o cidadão comum. Aqui não estamos falando de um ser do mercado financeiro. Eu, Silvio, Felipe, quem nos escuta, que não trabalha como economista, não trabalha como contador, que simplesmente consome no mercado no dia a dia, não tem esse hábito de investir em ações. Quero investir em criptoativos. Quanto você me recomenda isso de 0 a 10? 0. Porque, assim, é muito imprevisível, gente. Tem uma série de fatores que têm que ser analisados. Mas tem alguns dados interessantes. Por exemplo, no Brasil, eu acho que esses dados são de 2022, se não me engano. Posso estar errado, porque a pandemia, assim, bagunçou um pouco a minha cabeça. Mas a gente tinha mais ou menos 5 milhões de pessoas cadastradas no sistema da Bolsa de Valores do Brasil. Entre essas 5 milhões de pessoas, a gente tem pessoas que vão investir na renda fixa, no Tesouro Direto, CDB, que é o emprestar dinheiro para o banco, títulos mais seguros, e ações, fundos imobiliários, né, renda variável. Só que a gente tinha, ao mesmo tempo, quase 10 milhões de pessoas com criptoativos. Então, a gente vê que já tem um problema aí, né? A educação financeira. E muitas vezes não é porque a pessoa não quer aprender, é simplesmente, uma situação de escassez, de desespero. O efeito psicológico pode levar a pessoa a procurar isso para resolver um problema financeiro, achando que vai ter um milagre, né? Só que, gente, não é nada seguro. Por quê? Para eu chegar nesse nível de investimento, primeiro eu tenho que saber qual que é o meu perfil de investidor, se eu sou mais seguro, se eu sou um pouco mais arriscado, arrojado. Segundo, eu tenho que ter um patrimônio. Pra gente poder arriscar, a gente tem que ter um colchão de segurança. Você não arrisca o que você não tem. Exato. E aí, veja bem, se eu tenho 5 milhões de pessoas lá na Bolsa de Valores, com dinheiro na poupança, renda fixa, e tenho 10 milhões em criptoativos, com certeza tem uma coisa que tá muito errado. E aí a gente vende essa promessa fácil de enriquecimento, mas isso não existe. Se existisse uma receita, era muito fácil. Tava todo mundo rico. A gente resolveu o problema da pobreza mundial ensinando as pessoas a fazer isso. Então, não existe. E os profissionais que trabalham especificamente com esse tipo de ativo, por exemplo, fazem day trade, que é aquela operação diária para ganhar dinheiro. Cerca de 98% das pessoas que fazem mais perdem do que ganham. Só 2% ganham mais que perdem. E são profissionais, a pessoa que realmente ela só vive disso, porque não dá pra fazer outra coisa, você tem que literalmente ficar ali, né? E aí tem os perigos dos vieses psicológicos, né? A gente teve o pai da economia comportamental, o Kahneman, que faleceu. Essa semana, inclusive. Faleceu. E a gente aprendeu muita coisa com ele, inclusive que a gente ir pra esse comportamento financeiro achando que está investindo, pode desenvolver um comportamento de vício em investimentos. Eu já tive um caso assim, que pessoa, para recuperar um dinheiro perdido, começou a fazer essas operações diariamente, e situação assim delicadíssima, que precisa de uma equipe de profissionais para conseguir tratar. Psicólogo, psiquiatra, educador financeiro. O que era para ser um investimento se tornou... Porque é o próprio sentimento que alimenta, é a questão do jogo. Você tá ali pela adrenalina, não pelo resultado. Então, mesmo que seja algo que te desagrade, o ato de jogar vai te trazer uma recompensa imediata. Exatamente. E é isso que vicia, né? Libera aquela dopamina e aquela expectativa que acaba viciando. Esse é um problema que a gente tem hoje com os jovens, os adolescentes, as crianças, que é vendido na internet a mistura de duas coisas, tipo futebol com aposta, jogo com aposta. Inclusive muitas apostas que estão sendo alvo de ações pela questão de abusividade, propaganda enganosa, jogos envolvendo animais, se tornando alvo de operação policial. E aí, se você coloca dois componentes de paixão, eu penso futebol com a possibilidade de ganhar dinheiro, a probabilidade de desenvolver um comportamento ruim em relação a isso, e achar que isso é educação financeira. É um ponto que a gente tem que trabalhar. É justamente muito focado, é uma educação financeira estreita. Você não olha a perspectiva ampla, né? Interdisciplinar. E já que você falou em Open Finance, vamos lá. Questão de proteção de dados. Eu já vi essa questão de Open Finance e eu confesso que a primeira coisa que eu pensei foi: será que compartilhar essas informações vai trazer algum risco de vazamento de dados? Será que tem alguma espécie de análise de perfil de compra? Como é esse Open Finance? O que fazem com meus dados e para que ele serve?
Então, em primeiro momento, é para estar super seguro, assim como os dados que você compartilha com uma instituição financeira específica quando você vai abrir uma conta no banco, por exemplo, né? A diferença é que você vai poder escolher compartilhar de uma para outra, trazer as informações de uma para outra, deixar em várias, e vai servir principalmente, né? A ideia é para que, observando o seu perfil, as instituições financeiras, entre aspas, elas vão brigar para ter você como cliente, oferecendo produtos mais atrativos. Então, a instituição financeira A oferece um tipo de investimento aqui, a outra para concorrer com ela, né? A princípio, são sistemas super seguros, assim como o sistema que a gente usa para investir e tudo mais. E estamos aí, né? Mas como uma pessoa desconfiada do direito, o que os bancos estão levando nessa? Olha, eu acho que o fato de ter as informações na mão deles vai para essa linha mesmo, conhecer mais teu perfil e saber quais os produtos que ele vai indicar para você, propaganda. Porque uma questão no âmbito jurídico que há anos tivemos problema foi o envio não solicitado de cartões de crédito. Ah, sim. Porque via que a pessoa estava consumindo mais, enviava cartão sem solicitar, e a pessoa desbloqueava, usava e se endividava. E aí começou a discussão jurídica. Afinal de contas, é uma conduta abusiva ou não? Porque o consumidor não pediu? Seria o banco se aproveitando do consumidor, do cliente? E o entendimento geral foi de que sim. Era uma prática abusiva porque levava ao consumo não previsto e ao endividamento. Então, por isso que a minha mente já caminha também para esse lado. E aproveitando, o que são as caixinhas dos bancos digitais? Qual é a natureza dessa reserva financeira? Eu vejo sempre, eu enxergo como caixinhas mesmo, como se fossem gavetas diferentes em que eu coloco o meu dinheiro, mas tá no mesmo lugar. Que tem um bom rendimento até, né? Tem, algumas tem o mesmo rendimento de que você deixar na conta normal ali, né? Conta corrente de rendimento. Outras, se você coloca a prazo, ele vai pagar um pouco mais, assim como o investimento de um CDB normal, né? A gente teve alguns casos de algumas caixinhas que tinham rendimento de fundos de investimento. Então, para uma reserva de emergência, foi um caso bem polêmico que aconteceu. E o fundo de investimento é um investimento de médio risco. Não é indicado para você colocar uma reserva de emergência, porque você não sabe quando vai acontecer a emergência na sua vida, entendeu? E aí pode ser que naquele dia específico aconteceu a reserva da pessoa, o fundo estava em queda, porque o fundo ele é composto, pode ser composto por uma parte de renda variável. Vai que ações daquele dia do fundo estavam caindo, você perdeu dinheiro, né? Então, é sempre importante olhar para que eu quero dinheiro e onde eu tô colocando. Sempre falo, reserva de emergência e caixinha é mais objetivo de organização. Preciso pagar tal conta, não posso gastar. Isso. Vou separar aqui que eu não gasto e tá garantido o pagamento. É exatamente pra isso que eu uso. A técnica dos envelopes mais digital, entendeu? Tipo, como se você sacasse o dinheiro e você... Aqui é o dinheiro do mercado, aqui é o dinheiro de tal coisa. Eu vejo uma boa funcionalidade nisso. Às vezes tinha pessoas, vários clientes meus, que eles separavam o dinheiro em várias contas digitais. Tipo, o dinheiro do mercado eu deixo nesse. Aí com as caixinhas facilitou, porque daí fica tudo no mesmo lugar, separado, né? Então... E uma coisa que facilitou lá em casa foi ter um cartão para gastos da casa. Porque a gente sabe exatamente o que nós, enquanto núcleo familiar, estamos consumindo em cada setor. De mercado aumentou isso. De gasolina aumentou isso. Então a gente tem mais controle financeiro. E a Manu tá aqui sinalizando que acabou o nosso tempo. Não temos tempo para mais nada. Meu Deus! Então antes de dar o adeus, porque na próxima edição também não estarei apresentando e você não estará aqui, o que você gostaria de deixar como recado final para quem nos ouve? Educação financeira é muito importante, porque o dinheiro vai perpassar todas as áreas da vida da gente, afetar todas as áreas da vida da gente. E nunca é tarde para aprender, que tem gente que acha, já tenho tantos anos, ou ainda sou muito jovem. Não, gente. Nunca é tarde e sempre tem uma coisa nova para aprender. Procurem as fontes oficiais e tirem um tempinho para estudar, porque vocês não vão se arrepender. E é um universo maravilhoso. Quando você entra lá, você não quer mais sair. Se a professora tiver a sua oratória, com certeza é algo divertido de assistir. Obrigada, Ana, por estar aqui conosco. Obrigada a quem nos ouviu. E esperamos você de novo na próxima terça-feira, às 21h30, aqui no Disruptcast, na Rádio Colmeia. Tchau! Tchau!